Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E que honra estar aqui com vocês que me ajudam curtindo, compartilhando e principalmente fazendo esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Vocês me ajudam demais e o canal aqui tá de pé graças a vocês. Também aos membros, agradeço demais que me ajudam. Quem quiser se tornar membro me ajuda demais. Quem não puder também já está me ajudando compartilhando, comentando. Então a todos muito obrigada. Vocês sabem que tem alguns temas que é mais difícil o YouTube entregar, então eu peço ajuda de vocês porque são temas importantes para serem falados. Falamos aqui com responsabilidade, um assunto sério, principalmente do suicídio, que precisamos falar, mas com responsabilidade. Então eu peço que vocês compartilham. Com amigos, com a família, com quem vocês acham que precisa. Hoje eu converso com a Viviane, ela que é do Espírito Santo, de Vitória, Espírito Santo, e a Viviane, ela é mãe de anjo, mãe do anjo Bruno. E ela veio aqui contar a história dela e também desse anjo do Bruno, né, que está presente ainda nela. Vocês vão perceber que é muito presente. Mas antes de tudo, Viviane, seja muito bem-vinda aqui. Para explicar, ela já até começou explicando para mim de começarmos a gravar, ela tá olhando pra cima porque ela me olha na televisão dela lá, não no computador. Então tá tudo certo, viu, gente? E Viviane, seja muito bem-vinda. E eu quero que você comece contando como você descobriu que seria mãe desse Bruno, desse anjo, desse menino. Primeiro, quero agradecer, Milena, pelo convite, né? Porque realmente, quando a gente compartilha a nossa história, é sempre uma maneira de elaborar o que aconteceu, e eu acho que compartilhando a gente consegue e também se entendendo, né? Eu fui mãe muito jovem, aos 18 anos, então Bruno nasceu até. Eu tive uma situação, assim, importante, que até. Eu tive uma situação na gravidez que eu tive cachumba. Eu tive pneumonia, eu tive algumas situações na gravidez, né, que eu tive que fazer muito repouso. Foi uma gravidez que teve complicações, mas não na gravidez, e sim na minha saúde, né? E quando o Bruno nasceu, ele chegou a ficar internado na UTI, eu também precisei ficar, mas eu tive um apoio, eu tive uma certeza muito grande que a gente ia sair dali. E assim foi, né? Bruno nasceu em 1995. E foi um jovem rapaz forte, apesar dessa primeira empreitada aí ao nascer, né? Já com desafios. E como é que você escolheu esse nome, Bruno? Foi uma escolha sua? Como é que foi? Nossa, é até engraçado também, é uma outra história, porque nossa família, eu sou irmã com mais duas mulheres. E o sonho da minha família era ter um menino. Olha. Meu pai, minha mãe, é. E a minha irmã mais nova, ela tem 10 anos de diferença, e a minha mãe não sabia, né, não descobriu qual ia ser o sexo, aí ia ser Bruno até o nascimento. E aí nasceu a Carol. E aí eu engravidei, foi um pouco depois, né? A gente tem 10 anos de diferença, até tem essa sequência aí. Eu tenho 10 anos de diferença dela e ela para Bruno também. E aí eu falei, vai ser Bruno, porque é o nome que a família sempre quis e eu também gostava. Eu brinco que eu falava que eu queria sempre um nome que fosse com as iniciais, o alfabeto, porque o nome de Viviane na chamada da escola sempre era a última. E o Bruno, Então, tem então? algumas questões de família aí também envolvida. E o Bruno, então, já nasceu sendo esse príncipe da família, sendo esse xodó. Foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho, foi realmente, foi o xodó da família aí por muitos anos, que minhas irmãs até demoraram tempo para poder ter primos, né? E Viviane, conta pra mim, lembranças que você tem da infância dele, dele indo pra escola, o que que ele gostava de fazer. Você é muito ligada no esporte, ele também foi? Conta pra mim. É, ele não era tanto do esporte, eu mais. O Bruno sempre foi muito inteligente, sempre gostou de estudar muito. Foi autodidata quando criança, ele aprendeu a ler e escrever muito novinho. Isso também foi uma característica importante da infância dele, assim.
Ele aprendeu a falar e escrever inglês sozinho, vendo vídeos. E ele era autodidata em muitas coisas, assim. Então, até na escola tinha essa situação de ele estava sempre à frente dos coleguinhas e até em um certo período a gente adiantou ele de classe porque ele estava se destacando e ficava muito entediado porque pegava fácil as matérias e se destacava tanto que ele participou de um processo seletivo aqui. Na época, a prefeitura fez um mapeamento de alunos que se destacavam, né? E tinha um projeto chamado SEDET, que era um projeto para crianças com dons diferenciados, né? E que a gente antigamente chamava superdotados, né? E Bruno foi escolhido, e aí eu lembro até hoje que a diretora da escola falou assim, Viviane, eu perguntei na escola quem sabia, quem era Albert Einstein. E assim, Bruno tinha pôster de Albert Einstein no quarto. Tem uma noção, assim, uma criança de 8 9 10 anos, né? E ela falou, ele não só sabia quem era, como ele me descreveu toda a história de Albert Einstein, assim. Então, eu vejo que ele tem um dom diferenciado. E ele participou desse projeto, e esse projeto foi até quase a época do cursinho, inclusive, aí já entrando na adolescência, indo para a parte, né, já indo para pré-vestibular. E apesar de ser, apesar não, né? Ele era muito inteligente, mas também já tinha algumas questões aí que a gente cuidava com mais carinho nessa questão de saúde mental, né? Não tinha um diagnóstico de TDAH, mas ele tinha algumas questões que eu fazia questão de fazer um acompanhamento desde criança. Então, a gente foi para psicoterapia quando era novo, porque aconteceu uma situação de uma escola querer apoiar ele para fazer o vestibular, para ser, como é que fala, uma aposta, né, E da propaganda, né? escola. A divulgação. E na época o terapeuta a gente achou melhor não, por conta dessa questão da pressão da saúde mental. Falei Hum. assim, não sei se o Bruno aguenta, e tal. Eu falei, acho que não há necessidade dele para esse caminho, se não vai fazer bem, né? Mas ele fez vestibular para a Universidade Federal, passou, fazendo um cursinho público aqui. Como eu falo, Bruno sempre foi, ele não fazia só uma coisa, né? Ele gostava de fazer duas, três ao mesmo tempo. Então, ele fez Universidade Federal, curso de filosofia um ano, não gostou, resolveu fazer vestibular de novo, aí ele passou em sexto lugar para filosofia. E, junto a isso, ele começou a fazer um curso técnico de mídias. Você E disse aí, que enquanto ele a estudava. primeira faculdade foi filosofia, a segunda foi? Não, a primeira foi Ah, biologia. biologia. Ah, perfeito. Porque ele queria ser cientista. Ele Aham. falava quando criança que ele queria ser cientista, ele queria descobrir a cura da AIDS, a cura do câncer. Ele sempre foi muito inventivo. Ele pegava uma caixa de fósforo, caixa de pasta de dente, fazia carrinho, fazia avião, né? Sempre incentivei a brincar com Lego, sempre incentivei a leitura. Então ele não tinha celular, né, na época, né? Então ele brincava muito com essas coisas táteis e a criatividade foi uma coisa muito boa e ele deslanchou. Então, ele fez biologia, ele queria fazer biologia, mas depois ele desistiu, ele achou que a filosofia tinha mais a ver com o perfil que ele pensava do mundo. Mas até falo que também já ele começava a apresentar um comportamento um pouco mais depressivo, aí ele serviu o exército, e na verdade ele serviu o exército até antes. E aí foi ali o período que já começou a apresentar os primeiros mais assim acentuados, né? Sintomas E Viviane, de. até antes de falar dos sintomas, geralmente, não posso generalizar, mas pessoas que são mais superdotadas, né? Elas às vezes têm um incômodo social também de se encaixar ali, né? De não se sentir satisfeitos porque são um pouco, são mais inteligentes, às vezes não conseguem se encaixar. Como é que ele era socialmente? Ele tinha amigos? Tinha amigos, mas ele tinha bem essa questão mesmo, assim, de se sentir diferente, de não se encaixar. Eu lembro bem, mas até assim, já né, próximo ao falecimento dele, ele falava muito sobre isso. Eu sou muito diferente, eu não me encaixo em lugar nenhum. E, inclusive, uma vez a gente estava numa festa
a filha de uma amiga, onde tinham pessoas diversas, numa diversidade muito grande. E a gente falava, mas diferente como? Se a gente está num lugar tão diverso, né? O que diferente é esse, né? Então, é, ele ficava muito comovido e sentido com a causa animal, com as questões de diversidade do gênero, assim. Eu lembro, Bruno, com 15 anos, eu cheguei até uma marca de roupas, e aí ele falava para mim assim, eu lembro uma vez conversando, eu falava, meu filho, eu vou fazer uma camisa feminina. Ele, mas por que feminina? Por que não é uma camisa? Porque assim, não pode ser homem e mulher? E ele falava, mãe, a gente tem que amar as pessoas. Então, o Bruno tinha essa coisa também. Eu falo de resistência, né, hoje. Ele sempre foi uma pessoa que olhava para o outro, tinha essa questão do social, eu falava, ele tirava a comida da boca para dar para as pessoas, se fosse o caso, ele ficava muito sensibilizado com as diferenças, né, e ele tinha essa coisa de querer tentar fazer uma mudança no mundo aí, então tem E essa característica e você dele. percebeu essa mudança maior, talvez na social, ou, não sei, de ele se sentir diferente quando ele foi para a faculdade, Quando ele foi para o exército. para o O exército? exército, acho que foi um divisor de águas, principalmente por conta dessa questão de, como que eu posso dizer, não é nem hierarquia, mas a questão dessa diversidade que ele gostava de ser, de apresentar e de defender, de ser um local que não defende esse tipo, né, a questão da diversidade, né? E ali começaram alguns embates, inclusive. Até dele falar, mãe, eu ouvi alguém falando que batia em mulher e eu não aceitei, e eu fui brigar, sabe? Então ele era uma pessoa que defendia as pessoas e num espaço que, né, às vezes ele se sentia nesse contexto como fora. Então acho que o exército foi bem um local assim que foi um divisor de águas para ele. E como é que você foi percebendo os sintomas? Você até tinha começado a falar. Como é que você foi percebendo? E alteração de humor, a insônia. Ele começou a fazer automutilação, começou a apresentar machucados, né? Uma irritabilidade, e enfim, aí depois, né, começou também o desinteresse, né? Pelas coisas que estavam fazendo, ele gostava de desenhar, desenhava muito bem, também era um artista, fazia coisas, né, como eu falava, fazia brinquedos, ele depois na juventude fazia materiais, chegou a fazer anéis, bolsas, agendas, ele fez cursos de encadenação, né, então ele sempre foi muito ativo e gostava de produzir, muito assim, então quando ele começava a ter alguns sintomas, isso ia diminuindo, né? Eu ia vendo que achava algum desenho descartado, alguma coisa que ele tinha feito já que ele não queria mais fazer. E aí eu vinha com essa questão do esporte, né? Eu sempre fui e tentava levar e falava com ele, meu filho, você tem que tentar descobrir o que você gosta porque, né, eu também não quis nunca impor para que ele fizesse o que eu gostava de fazer. Assim, eu já entendi o que eu gosto de fazer. Eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar. E ele fez Krav Maga, ele fez capoeira, ele chegou a fazer corrida comigo, a gente chegou a fazer um pouco de natação, de vôlei. Então, assim, eu ia, né, tentando de alguma forma também motivá-lo na questão do esporte. Para que, assim, como eu falo, para mim, né, me ajuda, e eu, né, vendo hoje como essa ferramenta é importante, e eu vejo que de verdade, né, faz a diferença na vida, então eu incentivava. Mas ele começou a apresentar esses sintomas e era mais ou menos dessa forma. E aí ele tinha acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Sim, sim. Aí foi quando, né, quando nitidamente eu vi que estava, eu falei, filho, tô percebendo que você precisa de uma ajuda profissional. A gente precisa procurar um profissional para te acompanhar, porque eu entendia que, né, era uma doença, porque eu percebia que ele ficava em períodos, né? Não era uma tristeza, assim, era uma questão que era muito. Às vezes estava bem, né? E de repente tinha um gatilho e aquilo, né, mudava ele de uma forma. Eu falei, então eu entendo que é necessário buscar essa ajuda. Então a gente foi para psiquiatra, foi para psicólogos, né?
Isso ele já no exército. E vo- Mas, e você percebia quais eram os gatilhos que ele tinha? ai, olha, as questões assim, quando ele era confrontado, né, tinha algumas questões, e essas questões de injustiças sociais, ele ficava envolvido com a política, ele ficou bastante comovido com a questão política, ele é de esquerda, defende a esquerda, e então, né, tinha alguns embates, né, até inclusive da família. Aí a gente já entra nesse quesito, e isso também eram umas questões, né? Felizmente Uhum. mexiam com ele. Aí ele saiu do exército, começou na faculdade, você foi percebendo que foi melhorando ou não? Sim, sim, foi melhorando, estava também fazendo um acompanhamento, né, com psicólogo, com psiquiatra, mas até um certo ponto, né? É que, assim, como a gente comenta, o suicídio, ele, por mais que a pessoa até dê indícios e até fale, a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? E eu tava, assim, assim, a gente mantinha ele em acompanhamento junto, e a gente, né, fazia questão de estar presente, mas um dia aconteceu dele, por exemplo, em 2017, fazer uma primeira tentativa, e que a gente não imaginava, assim, eu não tinha, não imaginava, não E, imaginava. e Foi como um é que susto. você se... Porque você se sente até impotente, né? Você tentou ali pelo esporte, tentou dar solução que faz bem para você também, né? É, nossa, é um sentimento muito difícil, né? Eu queria até que você se expressasse como mãe mesmo. É bem isso, assim, é uma sensação de impotência, né? É, de culpa, de incapacidade. Eu lembro que de fracasso, né? Como mãe, eu falei isso até no documentário. E esse é um sentimento que permeia a gente, né? Porque como mãe, né? Até assim, nossa função seria, né? Cuidar, zelar pela segurança, pela alegria dos nossos filhos, né? Mas às vezes a gente não consegue, né? Na verdade, é, o suicídio ele, né, veio para mim com essa carga que eu tive que entender que eu não tinha controle. Por mais que eu, por exemplo, ia levá-lo ao psiquiatra, eu que levava no psicólogo, deixava, buscava, cuidava, dava os remédios, a gente vigiava assim, completamente, não deixava ele nem sozinho, a gente fazia rodízio. E assim, né, a gente percebeu que não, a gente não tem essa capacidade, né, de fazer tudo pelo outro. A gente tem Até esse até um certo controle, né? limite, né? O controle, ele não existe nessa questão. E Viviane, nessa primeira tentativa, dele, ele foi para o hospital. O que que vocês conversaram? Como é que foi? Porque para ele também, às vezes, a pessoa ela só está tentando para fazer com que aquela dor passe, né? Sim. E isso. E foi eu lembro que da conversa quando ele acordou, eu falei, meu filho, meu amor, né? O que que você queria? Ele falou, mãe, eu queria dormir, eu queria dormir, eu queria dormir, e não conseguia dormir, enfim. E é isso, né? Assim, até falo, eu não tinha consciência de como que era a depressão. Assim, bem sincera, assim. E no ano passado, eu, por conta da menopausa, acabei tendo alguns sintomas de depressão, de ansiedade, e eu fiquei apavorada de perceber, realmente sentir, né? Porque até isso, assim, só sabe do tamanho da dor quem sente, né? Eu tenho essa consciência hoje mais ainda, porque eu sei que eu senti. Mas, se eu te falar que eu não tinha consciência tanta na época, né? Então, a gente foi tentando fazer o máximo que eu conseguia, que eu sabia, o que era possível, né? Como família, como mãe. E é como se a depressão é algo invisível, né? Então é difícil para as pessoas entenderem. É como se fosse um câncer na alma mesmo, né? É, É muito duro até para a pessoa tentar explicar, porque é muito difícil, porque às vezes a pessoa não entende de onde vem. Ela só está sentindo aquilo, né? É muito difícil se colocar também no lugar do outro. Mas eu tenho certeza que você, contando para mim, fez tudo
que podia e mais que podia, né? Contou com a ajuda de outras pessoas também. A culpa, ela vem depois, faz parte desse luto, né? Principalmente por suicídio, os pais se sentem muito culpados, mas pode ter certeza que você, só falando aqui pra mim, fez mais que tudo, né? A gente vai continuar essa história. Mas como é que foi? Ele voltar do hospital para casa, porque aí teve um acompanhamento maior, né? Você também Sim, teve uma preocupação maior? Como é que foi? foi. E foi assim, até interessante, porque quando ele fez essa primeira tentativa, eu tinha recém-separado de um relacionamento, e aí eu tinha antes, eu empreendia, né, com o meu ex-parceiro, e aí eu resolvi voltar para o mercado de trabalho, e eu comecei a trabalhar na segunda-feira, e o Bruno tinha feito essa primeira tentativa no domingo. Então, quando eu fui para o meu primeiro dia de trabalho, o Bruno estava em coma na UTI. E era o meu trabalho dos sonhos, assim, era a minha vaga, assim, um lugar que eu queria muito, mas eu não consegui, né, ficar. Até tentei ficar, mas no período de experiência não deu. O Bruno voltou, e aí a gente em casa que conversou e a gente resolveu voltar a empreender e a gente montou uma fábrica de comidinhas saudáveis, eu e minha irmã. Minha irmã tinha um neném pequeno, eu falei, então é uma forma da gente ficar junto o tempo todo. E a gente montou essa fábrica, na casa dos meus pais, num espaço. Então a gente arranjou, também falava, era uma maneira da gente estar junto todo dia com nossos pais e com nossos filhos. E aí, mais ainda, a gente ficou perto mesmo, era revezamento de estar com ele, né? Ele não ficava sozinho e acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo. Eu incentivava mais ainda essa questão da saúde. Eu lembro que a gente fez um passeio no Parque Paulo César Vinhas, que é um parque muito legal aqui no estado. A gente foi na lagoa, tá? Eu falava com ele, meu filho, que a gente sinta esse poder de renascer todo dia, estar na natureza, né? Conte comigo, né? Eu falava sempre com ele para não se sentir sozinho. E seguimos um ano e meio. Falar que foi 100% o tempo todo bom? Não. Tinha, né, momentos de queda, mas também tinha momentos de melhora. E ele começou a fazer planos, né? Tava namorando, aí ele já estava trabalhando, fazendo estágio na universidade, seguindo, né, a vida. E eu lembro até um dia que ele brincou comigo, e falei, ih, mulher, você vai ser vovó. Eu falava, meu Deus do céu, meu filho, me dá um susto desse, não. Mas eu até depois falava com as minhas colegas. Eu falei, ai, será que se de repente Bruno, né, fosse pai, ele melhorava e tivesse mais interesse em viver? Então eu tinha algumas questões assim que eu pensava, né? Porque ele falava, né, em alguns momentos ainda da dor, da depressão que ele sentia, enfim. Viviane, eu não sei se eu posso perguntar isso também, porque envolve você, mas como é que era a relação dele com o pai? Teve ou ele não deu apoio nenhum? Como é que foi? Então, não foi, não teve muito apoio. Na verdade, eu me separei muito nova no primeiro casamento. E aí o pai do Bruno era bem distante, bem distante. Quando ele fez a primeira tentativa, ele até foi lá no hospital, mas era de uma religião que não aceita. E aí começou a questionar psicólogo, psiquiatra, não está fazendo efeito, não funciona, e começou a querer exigir que ele fosse para a igreja. E Bruno, com a cabeça dele, dessa diversidade, uma Deixou. cabeça aberta, com pensamento liberto, na igreja não era uma solução para ele, né? Então, acabava que distância foi bem distante, assim. Uhum. Mas ele via, você com certeza foi mãe e pai, né? Mas provavelmente ele também tinha querendo ou não, um vazio, né? Que faltou aí. Sim, sim, com certeza. É, inclusive, até quando o Bruno faleceu, depois o pai me procurou, Uhum. 40 dias depois, e perguntar o que que aconteceu, por que que a psicóloga não salvou nosso filho. E aí eu tive que conversar e falar, né? Falar 20 anos de ausência paterna
Você quer que uma psicóloga resolva assim como, né? Então, assim, a gente É, ouve muitas coisas, né, Milena, quando a gente passa por isso, assim, falo que até minha virou uma causa para eu compartilhar minha história, para eu falar sobre, porque isso eu vejo e vou falar com você. Quando aconteceu com o Bruno a primeira vez, ele queria falar sobre, só que a gente, como família, não sabia como atender e acolher sobre isso, sabe? ele mesmo queria. Hã? Ele mesmo. É, sim, ele não quis esconder de ninguém. Ele não queria esconder de ninguém, ele não fazia questão de esconder. Ele fazia questão de falar. E ele não estava bem, né? E, enfim, E é, Viviane, até te perguntando, como é que vocês foram recebidos no hospital? Foi tranquilo? ó, foi assim, na primeira vez, né? Eu cheguei em casa, ele estava dormindo, e aí a gente percebeu que ele não acordava, e eu peguei ele nos braços, coloquei no carro e entrei dentro da emergência com ele na maca direto. E aí ele começou a ter umas paradas cardíacas, e aí eles me isolaram, mas não foi ruim o atendimento. Mas se eu falar que foi carinhoso, também não, né? É, as falas, né, das pessoas sobre, tanta gente querendo viver, e você, né, pensando em fazer besteira. Então, a gente ouvia muito despreparo, eu acho, né, da galera em relação a essa questão, assim. Machuca. Principalmente em 2018, ainda a gente nem. Foi quando acho que começou a se falar mais, né, até sobre o assunto. E Viviane, você comentou que nesse 1 ano e meio ele estava namorando, você tinha você, né, de fora ali percebendo que ele estava melhorando. E aí, você queria comemorar, né, essa conquista. Como é que foi? Exatamente. Ele estava melhorando, ele começou a malhar em 2018, ele foi para academia, aí ele se formou no primeiro curso de mídia, estava muito bem, estava a gente programando de passar o verão na casa da amiga, e aí com o esporte falava, meu filho, eu vou me desafiar, eu vou te homenagear, eu vou correr uma maratona. Você está se esforçando para melhorar, eu vou me esforçar para concluir, porque eu sempre gostei, né? Até assim, eu comecei a correr porque eu comecei a levar o Bruno para fazer capoeira no Parque da Cidade. Isso em 2012, quando ele tinha 12, 13 anos, né? Não, um pouquinho mais, 16. Eu ficava esperando, aí eu falei, não, vou começar a correr. Então, assim, a corrida ela entrou na minha vida por conta dele já, em 2012, né? E aí eu me apaixonei pela corrida. Aqui tem uma corrida famosa que é as 10 milhas garoto. Eu fiz em 2012, enfim. Eu fiz várias distâncias, mas nunca tinha feito a maratona, né? E corredora a gente vai se superando e vai aumentando aí, porque a gente gosta de desafios, né? E aí eu falei pra ele, já que eu fiz outras distâncias, eu vou me desafiar para fazer uma maratona, porque se você consegue, eu consigo também. E aí eu consegui, teve uma maratona aqui no estado, uma prova aqui, e já desde aquela época, assim, é, eu acho legal até falar, porque assim, eu compartilhando nas redes sociais, né, essas questões minhas de esporte, desafio, eu sempre tive muito apoio. E, e acabou que eu consegui um apoio de um treinador, então eu fiz um treinamento específico com um treinador, eu consegui a inscrição da maratona. Eu trabalhei na prova da maratona, porque eu gosto tanto que eu trabalho também nas provas, sabe? Eu me envolvo mesmo. E aí eu me desafiei e consegui completar a maratona em 2018, em 14 de outubro. Aí até essa foto aqui, ó, não dá para ver direito, mas Ah, tá um é a pouquinho longe, nossa mas depois você foto. me manda, que daí eu boto Eu na te tela. mando. E a foto, e aí me esperou na chegada com cartaz, né? Ele fez uma brincadeira sempre muito criativo, na época eu tinha 42 anos, e a maratona, a distância é 42 quilômetros, né, de corrida. E aí ele fez a frasezinha, embaixo assim, a chegada é só o começo.
E assim, acho que representava muito o nosso esforço, né? A chegada realmente era só mais uma, além de todas que a gente passou pela vida, por tudo que a gente fez, né? Por tudo que a gente vinha fazendo ali, era só mais um enfrentamento, né? E para mim foi realmente assim, como eu falo que ele deixou tipo um script, já a história, né? Para eu continuar contando. E você lembra desse dia? Como é que foi? Vocês foram comer junto depois? Como é que foi? Então, esse dia foi até assim. Nessa época, eu estava morando em outra cidade. A gente não ficou junto. Ele foi para casa da namorada, mas eu fiquei muito nervosa e depois eu tive que sair para descansar, né? Porque 42 quilômetros eu fiz quase 5 horas. Foi um esforço muito grande. Não dá para fazer muita coisa depois. Mas sim, né, assim, muito feliz de ter feito, de ter conquistado, dele estar lá comigo, assim, foi muito emocionante e emocionou todos que estavam lá, sabe? Então, assim, todo mundo que viu a cena, né, ficou comovido de ver e até, assim, eu li um livro recentemente que fala sobre suicídio, fala assim, imagina você correr uma maratona, você tem que correr uma maratona, mas saber que a pessoa que você ama está na linha de chegada. Então, assim, eu só pensava nisso na maratona. Porque no dia anterior ele falou, mãe, eu vou fazer uma surpresa para você. E aí, no percurso, eu falava com algumas pessoas, eu falei, nossa, eu tô muito cansada, mas eu tenho que chegar com meu filho, tá me esperando com uma surpresa. E assim foi, né? Eu consegui chegar e ele estava lá e a gente pôde viver esse momento e eternizar mais essa memória de amor, de carinho. Foi muito emocionante mesmo. E realmente parece uma cena de filme, né, Viviane? É, De filme, né? verdade. E Mas, Viviane, né, fala como a gente não conta só alegrias, né? é, como é que Infelizmente. foram os dias após? Até antes de tudo acontecer, né? Tiveram Então, dias olha, posteriores, né? foi bem, né? Então, assim, porque ele estava no momento realmente apresentando melhora. Ele chegou a viajar com a namorada para ir para uma cidade litorânea aqui para arrumar a casa que eles estavam programando passar o verão. E ele até, assim, tá fazendo planos, a gente ia passar o Réveillon juntos, né? Fazendo plano de trabalho. A gente estava fazendo planos de fazer uma viagem, nossa, internacional, né? Um pouco mais para frente, mas a gente tinha planos, né? É, até eu estava morando em outra cidade, eu ia voltar para cá, que ele estava passando uma temporada na casa dos meus pais, porque eu estava morando em outra cidade. E a universidade aqui é do ladinho da casa dos meus pais, né? Então ele passava um tempo aqui, e eu ficava nessa de ir e vir, e eu já estava para voltar para Vitória. Eu falei, vamos voltar, senão a gente vai voltar a ficar junto. Né? Tava, tava bem, eu vou falar assim, me parecia, né? É, e assim, a gente analisando a situação depois. Me parece um pouco que era uma despedida, que era uma certa consciência, assim, do que ele estava fazendo, né? Porque a gente ficou muito mais próximo. Nos dias que antecederam, inclusive, a gente estava dormindo junto aqui, e eu lembro de fazer carinho nele, ele fazer carinho em mim, coisa até que não era muito normal, assim, né? E ele estava muito solícito. Eu estava vivendo um momento muito feliz até. A gente passou o Natal na casa dos meus pais, onde veio toda a família, inclusive vieram familiares de Brasília. E nessas reuniões de Natal, eu sempre fui a pessoa que fez a oração da noite, sabe? Assim, então, eu lembro que nesse ano eu agradeci demais a Deus, porque ele estava melhorando da depressão e eu tinha tido uma situação com minha irmã, a gente estava se resolvendo. Então foi um Natal muito feliz, minha mãe estava com a gente, meu pai, meus tios, primos. Eu falava, nossa, que alegria, Deus, obrigada, né, por a gente estar conseguindo, né, esperar, viver, continuar e, enfim, enfrentar, né, os desafios. Mas
Por conta até dessa confiança, o Bruno me pediu, ele não ia sozinho, como eu falei, em alguns lugares, né? A gente sempre fazia um rodízio. A namorada dele estava na casa lá na cidade do litoral e ela pediu para ele dar comida lá para os cachorros na casa e tal. Ele tinha chave. Eu fui de manhã com ele e de noite ele pediu para ir sozinho. E a gente brigou muito, não, não vai. Eu lembro que a gente chegou a ter uma discussão por isso, eu, minha mãe, ele. Ele, não, confia em mim, confia, deixa, eu vou, tá tudo certo. Dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. E aí acabou que eu recebi a pior notícia do mundo. A namorada voltou e ela chegou e encontrou com ele lá. Também traumatizante, né? Assim, a gente nunca imagina, nunca espera. É, assim, é um dia que eu falo, até hoje, dia 26 é um dia difícil para eu viver, né? Até ontem passou, falei, ontem foi 6 anos e 3 meses, mas Bruno nasceu dia 27 de dezembro, né? Então, foi na véspera do aniversário de 23 anos. Muito difícil, Milena, assim, realmente é algo que a gente não deseja para ninguém, né? É, são coisas que a gente nunca imagina que a gente vai viver. Eu enterrei meu filho no dia e na hora que ele nasceu. Ele nasceu dia 27 de dezembro ao meio-dia. E eu enterrei ele dia 27 de dezembro ao meio-dia. E antes eu falo até assim, foram 23 anos inteiros, né? Comigo na Terra. E agora 6 anos e 3 meses no céu e no coração. E como é que você recebeu a notícia? Foi pela namorada? Isso. Foi a namorada que me ligou, desesperada. Ela achou até que ele estava brincando, né? Porque Bruno muito brincalhão. Ela achou que era uma brincadeira, mas felizmente ele já estava em óbito já, na casa dela. Ele acabou, né, ficando por lá e não voltou. E eu estava na outra cidade, recebi a ligação e vim correndo. E infelizmente a gente não conseguiu salvá-lo da segunda vez. E viver desses 23 anos inteiros, é provável que você também pense, né, que do futuro, né, que você perdeu, os netos, né, que você poderia ter, os sonhos. Quais sonhos o Bruno tinha que hoje você também está fazendo por ele? Eu acho que o principal tem sido o trabalho social, me doar. Eu falo, inclusive, isso para o meu grupo, né? Acabou que quando o Bruno faleceu, eu comecei a frequentar grupos de apoio, eu comecei a frequentar o AP. Inclusive, no AP, eu conheci algumas histórias que eu vi que você entrevistou aqui já, e até foi uma das minhas inspirações, né? E aí eu até comento como é importante a gente se permitir a falar e compartilhar e como a gente ajuda o outro. A gente às vezes não tem noção, né? Mas muitas histórias do grupo de apoio que eu ouvi e até outros depoimentos me ajudaram a entender que eu precisava até cuidar mais de mim, mas também fazer um pouquinho mais pelo outro. Eu acho que o principal tem sido isso, essa questão do trabalho social, que isso para mim até eu falo, é a direção dele, sabe? Eu falo que quando começou foi uma forma tão orgânica e eu brinco que eu sempre recebo sinais dele de alguma coisa e eu recebi alguns sinais falando, é isso, continua, compartilha essa história e fala da gente e receba as pessoas, porque eu brinco, né, que eu ajudo aqui embaixo e ele ajuda lá em cima. Quando ele faleceu, assim, foram acontecendo algumas coisas, né, veio pandemia, e eu falo que Deus levou ele porque precisava de ajuda, porque ele era uma alma muito boa. E Deus falou assim: vem cá que eu preciso de alguém para me ajudar, que a gente vai passar por períodos turbulentos e preciso de alguém aqui para me ajudar a receber esse pessoal. Então, essa é uma história que eu conto para mim, né? Que eu acredito, que faz com que eu. Não é que eu sinta e sofra menos, né?
Porque o sofrimento e a dor da saudade nunca vai diminuir. Mas eu vejo assim, com outro olhar, né? Desse amor, desse compartilhar, desse se doar, como algo que me faz bem. Falo, quando eu ajudo as pessoas, eu me ajudo também, né? Porque ter espaços de fala são muito difíceis, principalmente por um assunto tão complicado. E eu acho que ele me ajuda nesse quesito aí, que ele vai me dando a ordem, a orientação, e aí eu vou seguindo. E Viviane, o exercício continua na sua vida? Continua, é, até assim. Infelizmente, aconteceu uma outra situação muito Hum. é, importante, né, séria, que impactou minha família, a mim e ao meu luto. Por 10 dias depois que Bruno faleceu, minha mãe sofreu um AVC. Minha mãe é uma pessoa que já vinha com alguns problemas de saúde, e a gente foi uma primeira tentativa que a gente ia sair junto da família para tentar se ver depois da morte de Bruno. E eu recebi a ligação do meu pai falando: volta, sua mãe caiu, tá? Aconteceu alguma coisa. E a ambulância veio, levou, e ela já ficou em coma. E mamãe acabou ficando internada durante 1 ano e meio, num estado vegetativo, sem falar, sem andar, sem se mexer, completamente dependente, mas lutando muito para viver. Ela conseguia, no início, ela apertava a nossa mão, ela tinha alguns movimentos, né? E então nossa vida se transformou novamente agora para cuidar da nossa mãe. Então aí eu parei os exercícios, eu tinha feito a maratona, né, em outubro de 2018, eu fiz uma meia maratona em novembro, dezembro, novembro. Aí em dezembro o Bruno faleceu, em janeiro a minha mãe teve AVC, e aí com esse AVC ela ficou no estado vegetativo, ela ficou no hospital 6 meses, e aí fiquei praticamente dormindo com ela mais tempo, assim, no hospital, passava mais tempo, eu passava mais tempo, né? E aí eu parei tudo, porque eu falei, não dava conta, né? Falei, não, é cuidar da minha mãe. Até que ela foi estabilizando, mas ela foi para um hospital de transição, porque ela chegou num período que não tinha muito o que fazer, ela já não era um coma, mas era um estado que não voltava, né? Cuidados paliativos, assim? E isso, ela teve que ficar exatamente em 24 horas com acompanhamento, porque ela não tinha, ela perdeu totalmente o som, ela não emitia nenhum som, ela não tinha controle dos músculos, enfim. E aí, nesse hospital, que era intermediário, né, que era de transição, a gente ficava um pouco menos de tempo, então revezava menos. Aí eu voltei a trabalhar, a gente com as marmitinhas continuou trabalhando. E aí eu comecei a voltar a fazer exercício. Eu comecei a caminhada na praia, comecei fazendo exercícios de yoga, que me ajudaram muito no início, assim. Eu não sabia o que ia fazer, eu falava, eu preciso fazer alguma coisa, porque sempre, eu falei, sempre o exercício me ajudou. Então, aí eu conheci um grupo, um professor que fazia aula de yoga na praia de manhã, eu ia. Aí eu comecei a caminhar na praia, e um grupo de amigas iam comigo também. A gente estava até comentando esses dias. E que eu ia, e que eu chorava muito, que eu só chorava, né? Mas eu ia. E assim eu fui voltando, né? Em 2019, aí com minha mãe no hospital, eu vi teve uma coisa na televisão que foi quebra de recorde do Ironman e quebra de recorde da maratona. E aí eu falei, não, eu preciso voltar a fazer exercício, mas eu preciso ter um novo desafio, porque como eu gosto de desafios, e assim, quem gosta de fazer, que é uma característica, né? Você precisa estar inscrita numa prova para se sentir motivada para treinar e ter objetivo e ter a disciplina e tal, né? Assim, eu digo mais, né, focada. Eu falei, vou fazer um Ironman. Pensei, falei, eu preciso ter um desafio que me mexa, que me mobilize, que faça eu sentir o gosto de me desafiar novamente e que eu tenha vontade de viver. Eu preciso pensar em algo nesse sentido. E aí eu falei, nossa, mas Iron Man, né? E assim, sem condição de falar financeiramente.
Eu não tinha bicicleta de triatlo, né? Eu nadava mais pouco. Aí eu conversei com um outro treinador, conversei com algumas pessoas. Falei assim, Vivi, se você treinar, você consegue. Já fez uma maratona e isso, né? Fala, como eu já tinha feito a maratona, eu quis fazer um desafio diferente, um pouco maior. E aí eu falei, vou fazer esse Ironman que vai ser algo que vai me motivar. E assim eu consegui mais uma parceria, só um minutinho, com outro treinador, com uma equipe de triatlo aqui, é o Cadu Brito, e ele falou, só você vir treinar. Eu só vim, Vivi, não falte. Venha, 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 e a gente vai dando um jeito, vai conseguindo as coisas. E assim foi, eu comecei a treinar e foram surgindo oportunidades, eu comecei a dar entrevista, aí eu comecei, me chamaram para participar do documentário do Vitaleri, e eu fui literalmente assim, me desafiando, né? Como eu estava sem treinar, eu voltei a fazer as corridas mais curtas, aí eu fiz um primeiro aquatlon, que é uma natação com corrida, em 2021. E aí eu falei, depois do documentário do Vitaly, eu falei, eu vou fazer uma coisa maior. Aí eu me inscrevi para o Campeonato Brasileiro de Aquathlon. E aí eu fui. Foi emocionante. Teve uma live do Vitaly, eu participei direto lá da Bahia. E aí eu acabei ganhando minha categoria nessa prova. E quando eu cheguei em Vitória, umas amigas me receberam, fizeram uma recepção para mim. E que tem uma foto, eu com o troféu, e aí elas escreveram, a chegada é só o começo. Aí eu falei, ai, gente, é isso, a chegada é só o começo, né? É essa frase que vai ser a minha frase. E vai ser o lema do projeto, né? E aí virou a frase, virou o lema do projeto, virou produtos. Eu fiz caneca, eu fiz camisa, até pra camisa. Olha, E essa frase, né, aqui do jeito que ela está escrita, é com a mesma grafia do cartaz. Eu consegui que alguém copiasse, fizesse igualzinho como está no cartaz. E aí eu comecei a vender produtos para me ajudar a arrecadar dinheiro para fazer as provas, para comprar os produtos. E aí eu fui me desafiando a fazer mais prova, fiz um sprint, aí comecei realmente a fazer provas de triatlo, né? E ainda assim, o Ironman é uma prova que ela tem um custo muito alto, né? Então, assim, estava fora do meu pensamento, assim, de ser uma coisa, né? Eu tinha botado um plano de 2 anos, depois eu estiquei mais um pouco, por conta dessa coisa de recurso. Mas aí uma outra amiga jornalista aqui do estado que trabalha com esporte, ela tinha um canal que é o Dane-se Vou Correr. E ela tem um programa na CBN aqui, e aí ela me chamou para dar uma entrevista, e ela falou, Vivi, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos arrecadar o dinheiro, nós vamos conseguir a inscrição do Ironman para você. Eu falei, meu Deus! Falei, agora não tem como fugir, né? E assim foi, ela fez a campanha, e acho que em menos de 20 dias a gente conseguiu o valor da inscrição. E aí eu falo, né, que coisas incríveis foram acontecendo, sabe, Milena, comigo, assim, que eu só posso acreditar que tem o dedinho de Bruno aí, que ele vai me guiando, porque vão acontecendo coisas incríveis, surpreendentes, que eu falo, meu Deus, como que isso é possível, né? Aí eu também fiz contato com o próprio Ironman, que é, né, o organizador da prova, aí eles resolveram me apoiar, me deram a inscrição, me devolveram o dinheiro que eu tinha feito, e aí eu consegui passagem, eu consegui hospedagem, eu consegui fazer rifa, enfim. Eu consegui em 2023 fazer a prova do Ironman 70.3 em Fortaleza. Por que que eu escolhi Fortaleza, né? E aquela data? Porque também era o final de semana do sobrevivente enlutado por suicídio. Quando eu fiz o Aquathlon na Bahia em 2021, foi também, que é o segundo final de semana de novembro, né? E aí foi bem específico. Eu falei, eu vou fazer a prova de Fortaleza. E aí tá todo mundo falava assim, mas por que logo Fortaleza é a prova mais difícil do Ironman? Eu falei, é lá mesmo que eu quero ir. Se é o difícil, vamos nessa.
E eu consegui ir, consegui apoios incríveis, parceiros, pessoas que, assim, ficaram realmente sensibilizados com a causa, né? E foi incrível, assim, participar da prova, estar lá. E eu falo, foram, na época, né, foi, poxa, assim, participar dessas provas de competição realmente mexe com a gente, assim, porque são várias pessoas que estão ali, cada uma com a sua história, né? Eu sou só mais uma até, porque inclusive nas provas de triatlon a gente tem o para-triatlon, que tem várias histórias de pessoas, né, com algumas questões, eu sou amiga deles, assim, então a gente vê muitas pessoas se superando, né? Então também eu me senti me superando, né? Até a gente fala, eu não superei o luto, não, eu superei a Viviane de antes, que se sentia incapaz. Eu superei a Viviane que tinha medo das coisas. Eu superei a Viviane que realmente ficava na dúvida. E assim, eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir, né? Até assim, de 1.000, eu lembro que eram 1.200 inscritos na prova, 841 pessoas completaram a prova. Eu fui a 841. Eu fui a última a cruzar a linha de chegada. Mas assim, eu cheguei muito bem. Eu cheguei inteira, não cheguei. Foi sofrido, foi dolorido, mas assim, eu fiz muito consciente do que eu estava fazendo, do tempo, do que eu queria fazer, de como eu queria fazer, de como eu queria entregar, por que que eu estava ali, né? E eu quis curtir cada momento daquela prova, né? É, então, assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida. E aí eu voltei para Vitória e eu resolvi voltar para o mercado de trabalho, para minha área. Então, 2024, eu agora faço parte de uma rede de comunicação local. Então, assim, eu não consegui ainda adequar os treinos de esporte de alto rendimento para a competição, né, por conta do novo trabalho, que agora já nem está tão novo, já tem um ano. Mas eu gosto e, assim, eu sempre estou fazendo alguma coisa, ou nadando, ou pedalando, ou dando uma corridinha, né? O esporte faz parte da minha vida, do meu cotidiano, assim. Eu me sinto muito bem estando na natureza, em contato com a natureza, no mar, né? Eu moro perto da praia, graças a Deus. Aqui eu tenho um quintal que a gente aproveita bem e tem sido incrível, assim, conseguir pensar nessas jornadas, né? Aí esse ano eu estou inscrito para uma prova de natação, que eu resolvi. Por conta da saúde, eu tive alguns probleminhas de saúde. Mulher, menopausa. Eu tive também um problema na lombar, então não estou podendo correr. E aí, minha cardiologista tinha um probleminha no coração no começo do ano, minha cardiologista me indicou para fazer natação. Então, esse ano eu vou focar em natação. Hoje eu fui falar com o cara da minha bike lá, vamos fazer uma revisão, vou voltar a pedalar, e assim, vamos encaixando de acordo com as possibilidades, né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é. Porque as pessoas me cobram. Muitas pessoas vêm assim, e aí, você está conseguindo manter os treinos? Eu falo, não, não estou. E de verdade eu vou fazer de acordo com o que eu consigo, porque a gente já sofre muita pressão de muitas questões. E eu sempre quero me desafiar para me superar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou, falo, muito corajosa, mas muito medrosa. Então, eu gosto de fazer as coisas com muita precaução, assim, sabe? Sempre com acompanhamento médico, com um profissional. Eu não sou aquela pessoa que, ai, vou fazer de qualquer jeito. Não. Eu gosto de método, eu gosto de planilha, eu gosto de disciplina, o que que eu vou fazer qual hora. Isso para mim me ajuda. E eu entendi, assim, que realmente me ajuda na questão do luto também. Porque uma das questões que a gente, né, percebe assim é essa questão de conseguir manter sono, conseguir manter alimentação, né? Então o esporte ele vem com essa ferramenta que ele não é que ele me obriga, eu me obrigo, né? Porque como eu gosto, eu faço, né? Até algumas pessoas falam assim, meu Deus, você gasta dinheiro com isso. Eu falei, gasto, gente. Eu gasto dinheiro com triatlo, com bicicleta, né?
mas é o que eu gosto. Tem, né, várias pessoas que gostam de tantas outras coisas, né? E E, assim, para mim faz Viviane, bem, então eu me sinto bem, eu gosto e continuo. Já estou pensando assim, nos projetinhos maiores aí. Hoje mesmo eu já tá, falei, eu não paro quieta. Eu não. sou uma pessoa inquieta. E realmente, falando com a Viviane de exercício, dá vontade de a gente sair aqui da cadeira e sair correndo, né? Eu espero que essa camisa sua ainda tenha para vender, porque eu quero uma e sair aí correndo. As pessoas também vão querer saber. E eu acredito realmente que o esporte, claro, tem gente que escreve no luto, né? Se descobre em outras áreas, mas eu acredito que o esporte, ele já é comprovado que ajuda todo mundo, né? É, Sim. de certa forma, cada um talvez tenha ali, ó, tá na moda musculação, academia, a pessoa não se encontra, tenta, não se encontra, mas se descobrir em uma área. Eu, por exemplo, não sabia nadar, comecei na natação, pra mim tá sendo maravilhoso, assim, Ah, que legal. parece que a gente está presente e a natação realmente a gente tem que estar presente, porque se você erra, se você esquece de respirar, já erra tudo, esquece o braço, erra tudo, tem que estar muito presente. Então você se Isso. desliga os pensamentos. E eu acho muito legal a gente se descobrir, né? Talvez na corrida, na bicicleta, né? Que talvez esteja mais próximo da realidade da pessoa também. Aham, Mas eu acho fundamental a pessoa ter ali um tempinho seu, talvez um hobby também, alguma coisa mais ligada ao exercício, que somos feitos, né, para estar em movimento. E você realmente sim. inspira nesse movimento. Uhum. Muda até o seu semblante quando fala em exercício, assim, né? Chega a brilhar. E eu acho que realmente você tem esse perfil, digo de atleta mesmo, porque você tem esse perfil de organização, de tudo certinho, né? E eu acho que você até eu não vou dizer transformação, não vou dizer cura porque não existe, mas ressignifica essa dor em um dom também, né? E eu quero até que você comente com as pessoas quando que começou esse teu grupo, né? Esse teu grupo de ajudar outras pessoas. Ah, legal. O grupo ele começou, ele fez 2 anos e meio agora do grupo, né? Mas começou assim, com um pedido de ajuda de uma prima até de longe de São Paulo, que ela tinha passado por uma situação de uma pessoa próxima. E ela me ligou e falou, prima, eu preciso de ajuda, assim. E aí eu lembro que a gente conversou, a gente ficou uma hora conversando. E ela pediu ajuda para ajudar uma outra pessoa, aí ela me pediu para conversar com essa outra pessoa, né? E aí eu conversei com essa pessoa, aí, enfim, começou assim. Aí uma outra pessoa me procurou no Instagram, queria conversar. E aí eu conversei, a pessoa, nossa, eu gosto de conversar com você, me sentir bem. E aí quando eu vi, eu já estava conversando com umas 6 pessoas. Aí eu falei, eu não vou dar conta de conversar com todo mundo e ajudar, né? Todo mundo eu não sou psicóloga, enfim, o que que eu faço? E eu faço terapia desde então, né? E eu frequento os grupos de apoio. Eu sempre gostei e defendo os grupos de apoio, Milena. Assim, para mim foi e é uma ferramenta, espaço de amor, de escuta, de respeito, de empatia. Eu falei, eu acho que eu posso fazer um grupo. E aí eu conversei com essas pessoas que eu já conversava, falei assim, vou fazer um grupo no WhatsApp. E nós começamos com um grupo no WhatsApp. Falei, ó, nós somos aí, eu comecei acho com 4 pessoas. A gente começou quatro, eu falei, ó, é um grupo para gente se ajudar, porque eu acho que eu sozinha não sou só eu, né? Eu acho que compartilhar nossas experiências pode ser positiva para todo mundo, porque eu já faço isso, né, nos outros grupos, eu participo das outras reuniões. E assim foi. Aí uma pessoa, outra, aí quando eu vi já tinha umas 10, 15 no WhatsApp. A gente ia quase um ano assim, só no WhatsApp. E aí eu queria fazer a reunião online, queria ter esse momento de encontro, mas eu não me sentia preparada. E aí eu comecei a estudar, fui, né, até no Instituto Vitaleri tem algumas cartilhas, e eu comecei a estudar um pouquinho sobre como a conduta, o que fazer, qual tipo como levar, tal. Eu falei, vamos ver. Falei, vou fazer uma primeira tentativa com muito medo, assim, falei, nossa, vai dar ninguém, né? Falei, já eram poucas pessoas ainda que eu tinha contato. Acabou que teve a reunião, lembro que foi em setembro, de 2023. 3 ou 2, agora eu não lembro, eu tenho anotado, mas enfim, eu tenho a tagzinha que eu fiz, a artezinha. E ali, assim, começou, né, essa reunião mensal
Eu percebi que eu já tenho essa coisa de gostar de falar, de gostar de acolher, de ouvir também. E eu falei, gente, esse é um caminho, né? E assim tem sido. Aí eu comecei a me organizar melhor com o grupo. Hoje a gente tem um formulário de inscrição aberto no Google, na minha página, né? Tem uma página da Chegada Só ao Começo, onde eu compartilho as, as, as datas e horários das reuniões. E, e até é engraçado que eu comentei na última reunião que eu percebi uma característica do nosso grupo, do meu grupo e do meu trabalho, assim, que é realmente receber quem está recente no luto. Então, no meu formulário lá, eu tenho algumas perguntas, né? Então, são muitas pessoas e eu tenho percebido isso, que recentemente, né, passaram por isso e vão para a internet procurar, têm achado meu nome, têm achado meu grupo e têm vindo me procurar. Então, eu sinto que é um trabalho de muita responsabilidade. Eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu falo com as meninas assim veio no lugar do meu filho, eu trato como meu filho, o grupo mesmo. É, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu estou falando com pessoas que eu sei que passam por uma dor e, né, essa questão, como a gente falou, de julgamento, tabu, e de ter um lugar de fala sobre o assunto, né? É, não é simples. E até assim, compartilhando com você, numas primeiras reuniões, a gente pensa que não, mas menina, eu sofri ataque hacker em uma reunião. Deus. Assim, uma coisa que eu não acreditei quando aconteceu, fiquei apavorada, assim, eu fiquei em pânico. Mas até, graças a Deus, algumas pessoas que já tinham participado de outras reuniões já tinham acontecido, elas falaram, Vivi, infelizmente, internet, a gente, né, pode acontecer, mas então hoje eu tenho uma precaução assim de as pessoas fazem a inscrição no formulário, eu faço um contato antes, eu converso com a pessoa para saber da história dela, para contar a minha história, porque eu acho importante eles entenderem que eu não tenho formação de psicologia, mas eu faço um acolhimento como sobrevivente, né? E o que o espaço é realmente de troca, onde todos ali estão passando por suicídio. Então, o grupo é específico para sobreviventes enlutados por suicídio. E assim ele está acontecendo. Hoje já são mais de 120 pessoas cadastradas no Google, no formulário. Tem pessoas de todo o Brasil e até de fora, tem pessoas do Canadá, tem pessoas de Portugal. E seguimos acolhendo. Como eu falei, eu sou uma pessoa inquieta. Tenho a intenção de fazer um encontro presencial. Eu falei com o pessoal do grupo que eu queria fazer um em cada estado. Meu sonho é ir. Por Falei, vim favor. visitar. E bota Eu todo falei, mundo para então, correr também. também, né? Lógico. Uma caminhadinha, pelo É. menos. Que E, a chegada é só o começo, né? e Viviane, esses produtos, camisa, ainda estão para vender? Ainda tem Tem. A disponíveis? gente produz, eu faço. Tem aqui os parceiros também que produzem. Eu não As tenho uma pessoas... lojinha pronta, mas a pessoa encomenda, eu Ah, produzo e ali no Instagram encaminho. mesmo, as pessoas podem entrar em Isso, contato. Tá. Vou pode, deixar aqui o pode. arroba também, tudo certinho para todo mundo ir lá Perfeito. e ver. Mas, Viviane, conta para mim, depois de falar tanto, né, da sua história, um pouquinho da história do seu filho também, como é que você imagina, o futuro? Então, tá interessante, né? Porque esse ano também aconteceu um convite especial. Esse ano eu tenho hoje feito palestras para compartilhar essa minha história com outras pessoas, e aí eu fui convidada para participar do Congresso Brasileiro sobre luto que vai acontecer aqui no estado. Então, uma oportunidade de estar falando para profissionais de saúde que são profissionais que precisam entender e saber, né, como é que é esse processo e como que a gente passa por ele. E, Milena, eu tenho pensado muito grande, viu? Eu estou querendo participar de provas fora do Brasil, eu quero levar essa palestra para fora do Brasil, eu quero falar para o mundo que a chegada é só o começo e que nós precisamos dar voz para as pessoas, porque até assim, uma das coisas que eu falo que eu percebi
que quando eu comecei a falar sobre suicídio, eu percebi ele muito mais perto de mim do que eu imaginava. E acontece muito mais do que a gente pensa. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre, muitas pessoas não querem nem ouvir falar. Mas quando a gente consegue falar, quando a gente tem um espaço seguro, como você, né, faz esse trabalho aqui, a gente muda vidas, a gente salva vidas. Inclusive, eu recebo depoimentos de pessoas me falando isso, Viviane, você salvou minha vida. Pessoas me falando, Viviane, eu via você levantando para ir para academia, você levantando para ir treinar. Eu falo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, alguns depoimentos de pessoas que conseguiram também se superar e melhorar, e pessoas que voltaram a estudar, voltaram a trabalhar. Então, assim, esse tem sido o meu movimento. Eu vejo ele crescendo, aumentando, e eu continuando falando de Bruno, dessa história e de como a gente pode fazer alguma diferença no mundo. É assim que eu penso, assim que eu vejo hoje. Não, você já está fazendo essa diferença, né? No mundo, na vida das pessoas, né? Através do Bruno, porque ele está muito presente em ti. Eu entrevistei uma mãe aqui chamada Vânia Borges, e ela Ela que eu falou, falei, tá? Ela que eu é, conheci no grupo AP, que olha é só, uma das minhas inspirações, assim. é. Eu conheci E, ela e pessoalmente. ela falou que, até no final da entrevista, que ser mãe de anjo é muito mais difícil, né? Porque você tem que abraçar mesmo não sentindo, tem que se preocupar ali da forma de, até de como é que a pessoa tá de saúde mesmo não vendo, né? Você continua sendo a mãe de Bruno, né? E Sim, você tá acolhendo como mãe dele tantas outras pessoas, né? Parece que o coração de mãe realmente é gigante, que cabe um pouquinho de todo mundo, né? Um pouquinho da. Mesmo a tua história já sendo de dor, você tá ressignificando em um dom, né? De ajudar as pessoas. É, a dor vai continuar ali, mas ao mesmo tempo você tá disposta a escutar a dor do outro. E isso é tão eu vou dizer bonito porque é bonito mesmo, porque é mágico, né? É difícil até para as pessoas entenderem. E você também inspirando através do exercício, porque você é inspiração, né? Com a sua história de vida e ao mesmo tempo com a sua ação mesmo, com a sua movimentação. E você é inspiração, você é incrível, você. Tenho não. certeza que o Bruno, se pudesse escolher 1000 vezes, ele escolheria. Você fez tudo por ele, ainda faz por ele, mesmo ele não estando presencial aqui. Você leva ele contigo por onde você vai. Aqui ele está muito presente também, e é perceptível através da sua fala, dos sonhos que você continua não só por você, mas por ele também. E ele vive muito em ti. Eu te agradeço, Viviane, por vir aqui, porque eu sei que, mesmo que seja tranquilo falar, é abrir uma feridinha ali, né? Tocar, mesmo que você ame falar do Bruno, ainda dói, né? Querendo ou não, algumas situações. Mas muito, muito obrigada. Eu te dou um abraço, mesmo que virtual, né? E muito obrigada também por ser essa inspiração para mim também. Muito, muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de ser esse espaço de fala e você me escutar e a gente poder compartilhar e, quem sabe, né, ajudar outras pessoas aí, porque é isso, né? A chegada é só o começo e que a gente consiga ter novos sonhos. Eu até brinco, vão comigo para novas chegadas. Vem Vamos, a comigo. chegada é só o começo. E A chegada é só o começo.